Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite. Esta é a Rádio Cultura de Bragança Paulista. ZYK 566, AM 1310 kHz. Estúdios à Rua Coronel Osório 84. Transmissores: Avenida dos Imigrantes 736, Bragança Paulista, São Paulo. Está no ar o programa Missionários. Agora, no seu rádio. Missionários. Apresentação: Anderson Lucas. Missionários. Da sua Rádio Bragança M 1310 kHz. Começou mais um programa Missionários no Fasten Seatbelts. Você está sintonizado no dial do seu rádio e também pela www.radiobraganca.com.br. Mais uma semana com você, com pessoas especialíssimas para trazer um pouco da palavra de Deus. Temos aqui a nossa querida Nilva Zeitum, a nossa vizinha do reino. Temos o nosso ancião missionário Edson Lau e temos a nossa querida e amada doutora missionária Lenilza Soares. E hoje com uma participação especialíssima que está para chegar. Eu não vou dizer nem quem é, vai ser uma surpresa de momento. Mas vamos deixar de lado essa falação toda e vamos ouvir os nossos queridos e amados palestrantes. Edson Lau, muito boa noite, meu querido, tudo bem? Boa noite, é um prazer, é um privilégio estarmos de volta. E agradecidos também pelos nossos ouvintes e que todos vocês possam ter uma boa noite. Amém. Vamos lá, Edson, o microfone é todo teu, meu querido. Anderson, eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Oba. Você gosta de receber cartas? Muitas cartas. Muito bem. De amigos, de amor e de todos os tipos de cartas. Menos cartas bomba, por favor. Não, me livre essas... disso. As cartas, elas, na verdade, traduzem para todos nós algumas informações das pessoas que estão distantes. E estas dão a todos nós algumas informações importantes, famílias, amigos, pessoas queridas, distantes. Mas vejam como é importante e Deus, em sua sabedoria, Ele proveu um meio de fazer um contato com o homem. E Deus então escreveu uma carta, ou algumas cartas, e estas cartas estão à nossa disposição. E a Bíblia é exatamente esta carta. Ali nós encontramos Deus colocando a carta à nossa disposição, ou estas cartas à nossa disposição, para que possamos ter a oportunidade de conhecer, de falar a respeito
do nosso Deus. A Bíblia, quando foi escrita, ela foi escrita por 40 homens. E esta foi escrita em uma forma cronológica. A Bíblia toda era composta de 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia, portanto, é a condição de Deus para com os homens, mostrando o que Deus deseja que o homem faça para que ele possa ter uma condição de vida saudável. A Bíblia, ela já existia no começo do mundo? Talvez sejam perguntas que sejam realizadas. Outra pergunta pode ser: o que eu devo fazer para entender a Bíblia? Ou, quem sabe, para que serve a Bíblia, Anderson? São perguntas que muitas vezes nós temos ouvido pessoas falarem, e isso traz uma importante colocação para que a gente possa, então, apresentar algumas informações para, desta forma, a Bíblia tornar-se mais conhecida entre todos nós e, evidentemente, conhecermos a Deus. Portanto, no começo do mundo, Deus ele falava com Adão pessoalmente. Assim, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9, nós podemos encontrar Deus falando exatamente como nós estamos aqui, falando com Adão. Imagine o privilégio de Adão falando com Deus. Maravilha, hein? E, infelizmente, o pecado foi o que fez com que esta comunicação não mais pudesse continuar existindo. Mas o homem, Deus, melhor dizendo, na sua sabedoria infinita, ele proveu outros meios após o pecado, porque o homem não mais poderia estar na presença de Deus. Ele proveu então outras formas para que pudesse o homem comunicar-se, ou melhor, Deus se comunicar com o homem. E assim Deus então, ele fez e deu para nossa oportunidade de entendermos como então a comunicação seria feita. Em Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, nos mostra que, em primeiro momento, após a separação, ou seja, após o pecado, Deus ele falava através dos profetas, e assim ele então tinha a forma original de manter esse contato. Não mais pessoalmente, mas ele se comunicava através dos profetas. E um detalhe na Bíblia que fala no livro de Números, capítulo 12, versículo 6, que através também de sonhos e de visões. Então a Bíblia foi deixada para todos nós, para que nós pudéssemos entendê-la. Através destes entendimentos, sabermos o que Deus tem como objetivo para cada um dos seres humanos. Até um determinado momento, não havia necessidade de escrita, porque Deus falava e através de profetas, através de sonhos e visões, e isto ia passando de geração a geração. Ao desenvolvimento do mundo, Deus então ele fez de uma forma onde ele chamou Moisés e ele pediu para que Moisés escrevesse um livro. E esse livro é interessante, que é um dos livros mais antigos da Bíblia. Se nós pegarmos a Bíblia ela começou a ser escrita no ano mais ou menos de 1520 antes de Cristo. E se nós olharmos hoje, nós estamos no ano 2011, somando, fazendo essa conta da somatória antes de Cristo e depois de Cristo, nós temos a Bíblia como 3.531 anos. E a Bíblia é o livro mais vendido, mais lido e mais atualizado de todos os tempos. Se nós compararmos a Bíblia com qualquer outro livro que tenha sido escrito há 5 ou 10 anos atrás, ou menos até, todos esses livros necessitam de revisões. A Bíblia, com 3.531 anos, nunca necessitou de revisões. Por quê? Porque a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Foram homens que escreveram, 40 homens, mas todos eles foram inspirados por Deus para que pudessem então, desta forma,
escrever o que nós temos à disposição em nossas Bíblias. Portanto, em qualquer parte da Bíblia, ela não é feitura de mão humana, apesar de ser o homem que escreveu, mas o Espírito Santo o capacitou a cada um destes para que pudesse, então, assim escrever. Mas o que eu devo fazer para entender a Bíblia? Em 1 Timóteo, no capítulo 13, 4, versículo 13, melhor dizendo, eu tenho que ler. Se eu não ler, eu não tenho capacidade de entender, porque a primeira coisa eu preciso ler. Aí mesmo no capítulo 4, versículo 14, eu tenho que meditar a respeito da Bíblia, porque eu meditando, eu passo a compreender o que estou lendo. E, novamente, no capítulo 4 de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15, diz que eu tenho que me ocupar dela. Eu tenho que dar tempo para que eu possa entender a Bíblia. E um outro detalhe que nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 3, é comparar uma parte com a outra. E desta forma eu poderei então estar entendendo a Bíblia. A Bíblia ela jamais poderá ser compreendida apenas olhando trechos ou pedaços. A Bíblia ela tem que ser lida e comparada com as partes que ali complementam. E evidentemente vem um dos últimos textos, que é em São João, no capítulo 7, versículo 17, que mostra que desta forma, eu fazendo, eu tenho que passar a obedecer. Porque se eu não obedecer estes ensinamentos, de nada me servirá tudo isto que eu fiz anteriormente. Mas a Bíblia, ela não para por aí. Ela tem mais outras utilidades. A Bíblia ela serve para ensinar, ela serve para advertir, ela serve para instruir na justiça e serve também para aperfeiçoar. E é interessante que nós, ao estudarmos a Bíblia, nós começamos a entender muito mais o quanto Deus é bondoso. Nós vamos perceber a nossa justiça é trapos de imundície, porque somente aí nós vamos perceber como Deus ele é justo. E aí nós vamos nos aperfeiçoando no caráter de Cristo. Um outro detalhe muito importante é que a Bíblia, lá em Salmo 119, versículo 105, nos mostra que ela serve também para iluminar a nossa vida. É uma luz para um caminho onde nós hoje temos tantas coisas horríveis. A dificuldade que o ser humano tem hoje para viver, através de tantos problemas, a Bíblia, portanto, é uma lâmpada nesse mundo escuro que nós vivemos. E ainda no Salmo 119, versículo 11, mostra que ela também serve para nos livrar dos pecados, que é uma das grandes temerosidades do mundo. E Pedro ainda diz a respeito de ler a Bíblia. Ele diz, faz bem para nós quando nós, portanto, lemos a Bíblia. E eu sei que nosso tempo é cronometrado, eu terminaria dizendo o seguinte: a Bíblia também serve para nos tornar a pessoa mais feliz do mundo. Porque quando eu passo a viver os ensinamentos da Bíblia, a minha vida, ela se transforma. Então eu convido a você e a todos os nossos amigos e ouvintes para que possam ler diariamente a sua Bíblia. É evidente que talvez possam ter dúvidas, mas se tiver dúvidas, temos aqui também pessoas que podem nos ajudar. E você possa ligar para cá e procure saber como melhor compreender a Bíblia. Portanto, eu termino dizendo que há na Bíblia um capítulo que traz toda a história do mundo. Em uma outra ocasião, nós vamos falar um pouquinho qual o capítulo que fala a respeito, em um só capítulo, toda a história do mundo. Que Deus abençoe a você que está nos ouvindo e que possa pegar a sua Bíblia, ler. Faça isto com uma oração. Antes de abrir a Bíblia, ore, peça que Deus possa dar-lhe sabedoria e entendimento, para que a compreensão possa vir através do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Amém.
Edson, realmente suas palavras são sempre muito assertivas. Deus lhe abençoe sempre e continue nos presenteando com a sua presença e com as suas palavras. Eu que agradeço a oportunidade e que Deus abençoe. Amém. E vamos curtir uma música super interessante, meus queridos. Presente de Deus, de Arautos do Rei. O sábado chegou, minhas tensões aliviadas já estão, preocupações não vão me acompanhar, com Cristo me encontrar e acalmar meu coração. Dia feliz, eu posso descansar e bem juntinho da família ficarei. Faz diferença pra parar, lembrar da criação, ficar mais perto de Jesus. Esse é o dia de amor, muita paz e união que eu ofereço a Deus através da comunhão. São momentos de louvor, quando eu me encontro com Jesus, a esperança fortalecer, dia especial, um presente de Deus pra mim. Deus separou um dia pra sorrir e observar a natureza que Ele fez. Vou renovar as forças que perdi e agradecer a Deus pelo descanso dado a mim. Esse é um dia de amor, muita paz e união que eu ofereço a Deus através da comunhão. São momentos de
voltamos depois dessa música maravilhosa que nos alentou o coração. E agora, com o nosso convidado especialíssimo aqui, pois é que eu anunciei no começo do programa, Claudomiro Costa Fonseca, o Miro, que é coordenador dos desbravadores da Associação Paulista do Vale, ancião da Igreja Adventista, o 7º dia Jardim das Laranjeiras, e cuida de um dos ministérios mais agitados, radicais da igreja, que são os desbravadores. Miro, muito boa noite, como vai você, meu querido? Boa noite, Anderson, boa noite a todos os ouvintes, amigos aí que estão nos escutando. Para mim é um prazer muito grande estar participando pela primeira vez. Confesso que estou um pouco nervoso, não tenho muita experiência de falar assim na rádio, mas amigo ouvinte, eu venho aqui para compartilhar aqui uma coisa tão gostosa chamado Clube Desbravadores, e para mim é uma felicidade muito grande estar com vocês todos aqui, amigos que tenho muita estima. Isso porque não sabe falar no rádio, o cara já desinvestou falar aqui. Deixa eu contar para vocês uma coisa. No primeiro dia que veio a nossa querida doutora missionária Helenilza aqui, e a nossa Nilva Zeitum, essas aqui tremiam igual vara verde. Ah, já falei, não tem o que fazer. A Nilva falou para não falar nada. Não, é verdade. Tremiam igual vara verde. Mas está tudo bem. O Edson não. O Edson não tremeu tanto. Tá. O Edson estava parecendo um locutor aqui, rapaz. É, o rapaz tem uma experiência vasta em rádio. Pois é, Miro, mas conta pra mim, meu querido. Todos querem saber o que são os desbravadores. O que é isso, Miro? Bom, amigo ouvinte, o Clube Desbravadores é um ministério filiado à Igreja Adventista. É um ministério bem antigo, ele está desde os primórdios da igreja, e ele foi fundado em 1930, numa ideia que surgiu numa cidade lá da Califórnia chamada Santana, lá nos Estados Unidos. E então essa ideia surgiu a partir de um acampamento. E então esse acampamento de jovens, naquela época um acampamento bem rústico, essa ideia foi crescendo, outros acampamentos foram aí sendo realizados. E então em 1940 a Associação do Sudeste da Califórnia chamou pela primeira vez do seu acampamento de desbravadores jovens missionários voluntários. Que barato, hein? Puxa vida, eu acho tão importante esse movimento juvenil, adolescente, não é verdade? Sim, o Clube Desbravadores hoje, ele, depois que foi oficializado em 1950, ele foi oficializado como um programa oficial da igreja, dedicado para meninos e meninas de 10 a 15 anos. E o primeiro Clube Desbravadores, então, surgiu com o nome de Locomotiva. Que barato! O nome é bem sugestivo mesmo. Exatamente. Porque realmente foi uma locomotiva, porque de lá para cá esse ministério tem crescido muito. Para você ter uma ideia, Anderson, e amigo ouvinte que está aí nos ouvindo, através da Rádio Cultura de Bragança. E no www.radiobraganca.com.br. Puxa, então você que está acessando aí, está ouvindo também, o Clube Desbravadores, que tem o seu nome em inglês Pathfinder. Você já viu aquela caminhonete Pathfinder que anda aí por aí nas ruas? Já. É uma caminhonete que parece desbravadora mesmo, desbrava montanhas e tudo mais. Realmente o clube é desta forma. E o clube então, ele foi crescendo, e no Brasil, no ano de 1959, foi oficializado também com o primeiro clube lá na cidade de Ribeirão Preto, com o Clube Pioneiros também. E hoje, para que você tenha uma ideia, nós já temos só no Brasil cerca de 400 mil desbravadores. 400 mil desbravadores? 400 mil. Puxa vida, que barato. E na América do Sul temos mais de 1 milhão de desbravadores. 1 milhão de desbravadores. Algumas coisas interessantes do Clube Desbravadores. Você que deve estar se perguntando aí, né, o que é um Clube Desbravadores? É um ministério voltado realmente para meninos e meninas de 10 a 15 anos. Algumas coisas que acontecem lá dentro deste clube. Eles acampam cerca de 2, 3 vezes ao ano, desfilam, tem a parte do civismo, tem um contato muito importante com a Bíblia. Eu estava ouvindo aqui com uma certa emoção o nosso querido amigo Edson falando algumas curiosidades sobre a Bíblia. Realmente eu fiquei muito focado na última frase que ele falou, quando diz que quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente vivencia a Bíblia, nós nos tornamos a pessoa mais feliz. E nessa idade de 10 a 15 anos,
A meninada também tem um encontro muito especial com a Bíblia. O Clube dos Bravadores, ele trabalha com metas. A cada fim de ano realiza-se aí uma formatura condecorando o menino e a menina. Tudo que ele aprendeu é colocado à prova. Para você ter uma ideia, ele tem um acompanhamento muito grande aí na escola, no lar. Ele recebe até visitas de conselheiros, de amigos, acompanhando a vida do menino e da menina de 10 a 15 anos. Hoje que tem, infelizmente, uma influência tão grande no dia a dia aí, né? A gente tem visto jovens aí de 12, de 13, de 14 anos andando na contramão aí das coisas que a Bíblia diz. E você sabe, eles aprendem tudo em relação ao acampamento também, né? Você disse, nossa, aquela história toda. Para você ter uma ideia, uma menina ou um menino de 10 anos, para ela conseguir a especialidade de amigo e a classe, o Clube dos Bravadores, ele tem 6 etapas antes da pessoa se tornar um líder. Ela com 10 anos, se ela concluir durante o ano inteiro, ela conquista a classe de amigo. Com 11 anos a classe de companheiro, com 12 a de pesquisador e assim por diante, até quando completar 15 anos. Para um menino de 10 anos completar a classe de amigo, para você ter uma ideia, Anderson, e você, amigo ouvinte que está aí nos ouvindo, com 10 anos, a menina e o menino, a criança, ela tem que aprender a fazer 10 nós diferentes. Não só aprender, ele tem que saber para que serve, por exemplo, um nó lás de guia, que é um nó de salvamento. Ele tem que saber para que serve um nó cirurgião, tão usado aí nas operações. E ele tem que saber a diferença de uma cobra venenosa. Você sabe que quando você olha na cabeça de uma cobra, você já consegue identificar se a cobra é ou não venenosa. A criança de 10 anos, para conquistar a classe de amigo, ela tem que decorar alguns livros da Bíblia, ela tem que participar do ano bíblico. Para você ter uma ideia, é um ano que corre ali paralelo ao ano letivo, o ano de aulas, mas no final do ano, quando ele conquista o PIN, a classe de amigo, olha, eu já participei de várias cerimônias, realmente é fantástico ver um menino, uma menina de 10 anos, se dedicando para conquistar uma classe como essa. Que barato, né? E salvamentos, eles aprendem salvamentos também? Salvamentos, já com 12, 13 anos, onde eles já estão ficando um pouco mais velhos, né? Nós temos ali uma especialidade chamada de resgate básico. Para você ter uma ideia, essa especialidade envolve que o desbravador tenha um pleno conhecimento dos primeiros socorros. Eu posso até contar aqui uma história não tão recente, de uns 4, 5 anos atrás, onde um clube de desbravadores, numa passeata cívica, homenageando o aniversário da cidade, estava então fazendo assim o seu desfile, e num dado momento, por uma infelicidade, o palanque das autoridades ele caiu. E então, era um clube de mais ou menos umas 50 pessoas. O comandante daquele clube, então, pediu para que eles fizessem um alto, porque também no clube tem a Ordem Unida. E ao fazerem um alto, ele deu ali a fora de forma, e aquele era um clube que tinha uma característica de clube de socorrista. Tinham vários desbravadores e com a especialidade de resgate básico. E eles então, ao comando ali do diretor do clube, fizeram todos a parte de primeiros socorros iniciais. Para você ter uma ideia, quando o resgate mesmo chegou ali, todos os primeiros socorros foram prestados ali para vereadores, inclusive o prefeito, primeira-dama, e sabe qual foi o resultado disso? O clube ganhou ali uma medalha de honra, condecorando ali todos os desbravadores, ganharam um ônibus da prefeitura à disposição, porque o clube ele se locomove muito por conta de eventos e feiras e umas outras coisas mais. E isso é uma de tantas histórias que a gente tem aí para contar do Clube dos Bravadores. Que barato, que o companheirismo e aprender a trabalhar em equipe é uma constante também no clube. É uma constante. E eu fico muito feliz em estar falando aqui nesta rádio, aqui em Bragança Paulista, ao citar que na nossa cidade existe um clube de desbravadores que tem ali as suas reuniões todos os domingos no Colégio Adventista a partir das 9 horas. Uma coisa que nós ainda não categorizamos aqui, o Clube dos Bravadores ele está aberto para qualquer tipo de pessoa, raça ou credo. Não existe ali distinção de nenhuma pessoa. E ele está de braços abertos ali para receber talvez o teu filho, você que está aí me ouvindo aí, amigo ouvinte, que tem um menino, uma menina de 10, de 11, de 12 anos, até 15 anos, ou talvez até que tenha mais de 15 anos. Nós temos ali
um segmento especial que é de formar líderes para jovens a partir de 16 anos. E nós estamos aí no momento oportuno, porque nós estamos no começo do ano letivo do Clube de Desbravadores. O clube tem pouco menos de um mês que começou as suas atividades. Puxa, legal. Então dá tempo das pessoas, dos jovens se inscreverem ainda, né? Sim, com certeza. Inclusive, legal. daqui 3 semanas nós já iremos realizar um acampamento no bairro da Serrinha. E se você aí, amigo ouvinte, que tem o seu filho ou a sua filha e conseguir aí levar o menino lá no colégio adventista e ele se adaptar e conseguir aí entrar no clube, porque nós temos ali todo um processo de aceitação e a principal parte depende da pessoa que está indo lá, certo, onde ela tem que se sentir bem. Todo mundo tem que se sentir bem onde está, né? Claro. Quem sabe ele já até não vai acampar com a gente aí, que vai ser no meio do mês de abril. Pois é, meu querido Miro, super obrigado, viu? Foi fantástica a sua participação no programa. Que Deus te abençoe. Te esperamos novamente aqui o mais rápido possível, hein? Com certeza. Eu que agradeço aí pela oportunidade. E eu quero deixar aqui um testemunho rápido. Eu sei que o tempo está acabando. Eu, quando tinha 10 anos de idade, me tornei um desbravador. E eu estou aí hoje à frente de quase 3.000 adolescentes, um ministério que a gente tem há um bom tempo. E eu tenho falado em alguns lugares que tenho passado aí. Hoje nós temos aí uma vida nós temos colhido muitas bênçãos de Deus. E eu tenho falado que primeiramente nós damos graças a Deus ao ensinamento dos meus pais, e em terceiro lugar, eu categorizo que é graças ao Clube dos Desbravadores. Muita coisa que eu aprendi lá, hoje, até hoje tenho usado na minha vida pessoal, profissional, particular e tudo mais. Um grande abraço aí, você amigo ouvinte, foi um prazer muito grande estar aí, compartilhando esses momentos, nesta rádio tão querida, e eu espero voltar aqui numa próxima vez, não tão nervoso, porque estar aí no microfone, cara, a gente fica bem nervoso mesmo, mas que Deus abençoe você que está ouvindo aí, lembre-se, Jesus é a melhor saída. Amém. Muito obrigado, meu querido amigo Miro, e vamos curtir uma música muito legal aqui para vocês. É Quando Deus Criou Você, com Tatiana Costa e Leonardo Gonçalves. Eu sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei, e um milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Prometo que ao seu lado eu vou estar nas horas mais difíceis. Eu contigo vou chorar, e onde quer que a vida te levar, o meu coração vai junto, para sempre vou te amar. E Deus já tem um plano para nós. É preciso paciência, ouvir sua voz. Que será que Meu
Meu querido amigo, agora vamos ouvir a hora certa com o nosso locutor mirim, Lucas, filho do Miro Fonseca. Diga as horas, Lucas. Em Bragança Paulista, 20 horas e 36 minutos. É isso aí, meu querido. Valeu, Lucas, valeu. E agora vamos ao quadro Está na Hora. Está na hora. Eita, coisa boa escutar o horário aí do nosso Lucas Aventureiro do Clube dos Desbravadores. O Miro, ele só destacou a parte adolescente e adulto dos Desbravadores. De 10 a 15 anos. De 10 a 15 anos. Mas, minha amiga que está me escutando, há uma parte que é uma preciosidade no Clube dos Desbravadores, que são os aventureiros. E o Lucas faz parte desse Clube dos Aventureiros. E no próximo, o Anderson já está comprometendo que vai trazer essa diretoria também do Clube dos Aventureiros para estar conversando com a gente. Claro, tá combinado. Opa, tá na hora, e é assim mesmo. Muito boa noite. Hoje, 21 de março, um dia depois do meu aniversário, eu sou Nilva Zeitum. E cumprimento a todos vocês que estão nos ouvindo através do rádio e nos assistindo aí na internet. Hoje é Dia Universal do Teatro, Dia Internacional contra a Discriminação Racial e dia de você dar um abraço no seu amigo, porque 21 de março estamos numa segunda-feira especial, e vocês perceberam que o clima aqui na rádio está quase lá da minha terra, lá de Mato Grosso, 40 graus, calor, porque o calor humano aqui tá demais. O Edson, o Miro, o Anderson e assim tava por diante. Esquecendo meu nome, né? Quase que esqueci o nome do chefe. Tá Aí eu tava perdida. Mas vamos lá. Hoje não podemos deixar de esquecer dos nossos compromissos semanais. Como anda o estudo da nossa lição da Escola Sabatina? O pessoal estava imaginando que era só aquela lição eclesiástica. Não, e o título da lição dessa semana é ser sócio de Deus. Então, a você que ainda não tem, faça igual a Dona Lúcia. Participe amanhã do nosso clube, da nossa reunião de oração lá na nossa Igreja Central Adventista, aqui na Rua Teófilo Leme, 560, todas as terças-feiras. Você que ainda não foi, é uma oportunidade. Todas as terças-feiras, 14h30 da tarde, reunião só com as mulheres. Sabe para quê? Para nós orarmos, para estreitar os nossos relacionamentos com o nosso Pai. E é uma reunião gostosa, é uma reunião amável, tem chazinho, tem bolinho de vez em quando, porque isso não faz falta lá, porque o que tem lá de mais, de sobra, é um ombro amigo e é um afeto e é um abraço bem dado para você. E o nosso ano bíblico, como anda? Vocês viram aí na fala aí do nosso orador, o Edson Lau, ele destacou um pouquinho do que é a Bíblia. Eu fiquei com vontade de saber o capítulo que fala da história da Terra. E eu vou saber disso, porque não vou deixar de vir nesse programa, e quando eu não vir, eu vou estar escutando. E você viu o porquê do ano bíblico que eu sempre estou enfatizando? Precisamos. Eu sei que já tem gente que começou com um versículo. Agora eu já sei que tem gente que já está lendo um capítulo por dia. Faz um bem danado. E, passamos o livro de Ruth aí. Estamos entrando hoje num outro livro. E eu estou acompanhando e orando por todos os ouvintes que estão seguindo esse princípio de abrir as Escrituras Sagradas todos os dias para pelo menos ler um versículo ou um capítulo. Para quem não está sabendo o que eu estou falando de tal de versículo e capítulo, liga para a rádio. Liga para o Anderson, liga para o Edson, liga para a Nilva, passa e-mail no nosso e-mail. Para a Lenilza também. missionariosrb@bol.com.br. Passa o e-mail e pergunta o que essa mulher está falando de versículo e capítulo, que a doutora Lenilza vai na sua casa te ensinar, não vai, doutora?
eu sei disso. Nós estamos aqui prontos para amar. Você também vai na casa, né, Nilva? Vou, claro. Ah, então tá e bom. Por falar em ir na casa, eu não posso deixar de cumprimentar as nossas famílias ex-desabrigadas que nós visitamos nesse final de semana. Anderson, olha a cara de inveja da Lenilza e do Edson e do Alexandre. Nossa, foi demais, não foi? Demais! Fantástico! Maravilhoso! Verdade. Pessoal, visitamos os lares dos desabrigados e não tem emoção. Eu procurei nos dicionários para saber explicar o que é que eu senti naquelas 4 horas de visita e não consegui. Mas uma coisa eles falam, essa mesma emoção que eu senti, você pode sentir. Essa mesma emoção que aquele grupo de 50 pessoas sentiram invadindo, esparramando amor na casa da Dona Ruth, da Dona Lourdes, enfim, na casa de todos os desabrigados que nós e a primeira dama visitamos nesse final de semana. Você pode sentir e você pode fazer isso conosco. Pois é, e olha, sabe o que foi mais legal? Todo mundo que foi entrou na casa. E entraram cantando em todas as casas. Realmente não podemos deixar de agradecer os nossos violeiros que estavam lá. Gerson. O Vitor que estava lá, o Ronaldo que estava lá, a líder do Ministério da Mulher, Kátia Valvezan que estava lá, enfim, as outras pessoas, os irmãos aí do Parque do Estado que estavam lá. Foi muito bonito. Eu confesso, Anderson, nunca passei por emoção dessa. É verdade, eu passei por 2 emoções no sábado à tarde. Primeiro eu fui almoçar na tua casa. Não esparrama, é verdade. Vai querer almoçar lá? Não, daí deixa eu contar. Tem aquele A negócio... Lenilza também vai. É verdade, como chama aquele negócio... Caftã. Oi? Caftã. Tá, esse aí também. Mas teve aquele molho por cima. Ah. Como chamou? É o berinjela, é o tahine. Ah, molho de berinjela. Bom, já que ele falou, você que está me escutando, depois que você nos visitar, depois que você aí ligar e vamos estreitar nosso relacionamento, porque eu quero levar você para minha casa também, assim como todos os que estão aqui, para um almoço, agora que o Anderson Futiqueiro falou, agora olha só o Ederson aqui olhando, falando que sábado é lá. Mas pessoal, não podemos esquecer, o plano 777, não esqueça dele. E outra, orar pelo Japão. Mas nós já estamos orando pelo Japão, mas hoje eu quero especificar em que orar esta noite. Vamos manter uma corrente de oração esta noite até amanhã, 7 horas da manhã. Primeiro, orar para que Deus ajude os cientistas e os especialistas a descobrir a forma de controlar o problema na usina nuclear. E outra coisa, orar pelas soluções dos transportes, porque nós mesmos da ADRA temos contêineres de navio cheio de alimentos, mas não temos como chegar lá no local, porque o transporte está inviável. E orar em especial para que os abrigos lá de Japão continuem comportando, porque a cada dia está aumentando. Meus irmãos, está na hora de eu ir, mas eu morro de saudade de vocês. Está na hora, meus vizinhos do reino, de estreitar os nossos relacionamentos com o Pai. E não se esqueça, Deus move o céu inteiro naquilo que o ser humano é incapaz de fazer. Mas Ele não move uma palha naquilo que você tem capacidade para resolver. Muito boa noite. Um abraço bem grande e apertado para você, meus amigos e meus vizinhos do reino. E outro detalhe, ia esquecendo. Olha só, às vezes a oração é tudo, mas nós já solicitamos alimentos, já solicitamos dinheiro, mas eu quero enfatizar aqui. A ADRA lançou uma campanha para as crianças escreverem uma carta para as nossas crianças japonesas. Há muitas crianças sem pais, muitas crianças querendo a morte, porque perderam a esperança. Então hoje, nós lançamos aqui, através dessa rádio, desse programa, uma carta para as crianças bragantinas escreverem para as crianças japonesas. Mas eu não sei escrever japonês, eu também não sei, mas eu trouxe uma cópia para você. E vai ficar aqui na rádio. Essa cópia, para você chegar e fazer uma cópia com a sua letrinha bonitinha. E já tem também o papel para você escrever. Você vai escrever 2 frases para eles. Crianças, ore e confie em seu Deus. Ou, estamos orando para que nosso Deus proteja vocês. Vocês, crianças, até 12 anos, então até 15 anos, passe aqui na rádio e escreva e deixa aqui na rádio com seu nome, o telefone seu, a escola sua, que a ADRA vai fazer com que a sua carta chegue a uma criança japonesa.
Amém, muito obrigado, nossa querida e amada vizinha do reino. Valeu, realmente, fazendo toda essa parte social maravilhosa do programa. Um grande beijo, um abraço. Desculpa falar, viu? Se futricar que essa comida estava boa. Agora já falou, agora não falou. tem E vamos que fazer. indo, vamos, pessoal. É isso aí. Agora vamos ouvir aquela música gostosa, prenúncio do quadro de Bem com Você, eternamente com a doutora, a nossa querida doutora missionária, Lenilza. Quebra o coração e os problemas não te deixam em paz. Se a alegria é recordação e a vida não te satisfaz, vem aqui, sempre te esperei. Nunca mais tu irás sofrer. Foi por ti que na cruz morri. Amigos ouvintes da Rádio Cultura de Bragança, que prazer estar aqui mais uma vez no programa Missionários, neste quadro que é seu, de bem com você. Muito obrigada por estar aí e permitir esse contato. Muito obrigada mesmo, boa noite carinhosa, nossa amiga querida Nilva. Estava com saudade de você, viu, Nilva? O Alexandre que muito tem nos ajudado, também ao Anderson, ao Edson, nosso Miro, né, o querido Miro, e também ao seu filhinho Lucas. Né, uma boa noite muito carinhoso a todos vocês. Hoje eu prometo que eu vou falar só um pouquinho, né? Nós demos oportunidades aí aos nossos convidados que trouxeram assuntos que tinham tudo a ver com você, né? Tudo de bom para você, porque você é muito especial e você merece, né, estar sempre bem. Muitas vezes nós, né, os seres humanos, perante algum tipo de conflito, ou às vezes uma doença, depressão ou até mesmo estresse, ele vai perdendo a vontade, ou até mesmo a habilidade de fazer algumas coisas. E se sente incapaz ou acha que nada consegue fazer ou não pode fazer nada. E muitas vezes lhe é indicado um trabalho artesanal, a terapia ocupacional, né, que pode estar ajudando. Nós sabemos, né, que o ser humano, em qualquer etapa, em qualquer ciclo vital aí, ele tem a necessidade de se manter em atividade. Desde o autocuidado, né, os cuidados com a sua higiene, com a sua alimentação, até mesmo os cuidados da roupa, ele necessita, né, de se manter ali ocupados. Também na tua produtividade, né, no trabalho, até mesmo no reconhecimento de suas habilidades, suas aptidões. E o ser remunerado, né, ajuda muito, tá? Às vezes até no lazer também, né, em busca da satisfação, do prazer pessoal, né, e entre outros. E quando, né, a privação ou a falta de oportunidade, né, são limitadas no caso, né, vem alguns problemas e até mesmo infelicidade. E aí vem, né, no caso, a terapia ocupacional, que ela é caracterizada por tratamento através de atividades mesmo, né? Então, essas pessoas, elas vão fazer trabalhos ali de uma forma direta ou indireta, física ou até mesmo mental, né? Que vai ativar, né, a pessoa de uma forma preventiva, corretiva, até mesmo adaptativa, né, naquilo que ela tem dificuldade. Ou seja, né, está relacionada ali às necessidades terapêuticas que a pessoa precisa, tá bom? E refletindo em tudo isso, né, e conhecendo a importância deste trabalho maravilhoso, nós considerando também, né, que algumas mulheres elas têm um tempo ocioso. Ou outras mulheres não têm tempo ocioso, elas trabalham demais e às vezes precisam de um tempo para elas, né? De um tempo para que elas se ocupam em atividades que não sejam ali rotineiras e de repente converse com outras mulheres, e mulheres que edificam, né? Que motivam, que acolhem, que despertam até para a esperança, tá? Então, considerando tudo isso,
mulherada. A Igreja Adventista está oferecendo aqui um curso de artesanato, né? Mais precisamente, são vasos com lindas tulipas feitas em tecido. A técnica chama-se fuxico. Se você se interessa, entre em contato, que nós iniciaremos o curso no dia 29 de março. Nessa terça-feira, às 18h30. Você vai amar confeccionar essas tulipas. E outras criações também. Lembrando também que nós teremos o curso de pintura em tecidos e biscuit. É lá na Igreja Adventista do Jardim das Laranjeiras. Posso dizer o endereço? Pode dizer o endereço. Estou com o endereço certinho agora aqui. Rua Pedro Iso, 41, Jardim das Laranjeiras. Ok. Só para lembrar ou informar, o nome fuxico, ele tem uma origem no mínimo peculiar, né? Surgiu por causa das mulheres lá do interior do Nordeste do Brasil, que se reuniam para costurar e elas aproveitavam aquele momento para fazer algumas intrigas e alguns mexericos. Mas eu pensei assim, doutora Lenilza, fuxico como falação, como fala fofoca da vida dos outros. Mas veja só, isso é uma curiosidade, mas, né, pessoal, do nome. Nós estamos aqui com isso que ela está falando, tá num vaso. Olha, eu pagaria uns R$40 por esse vaso. Lindo, mulherada. Quando ela falou pra mulherada, isso aqui é presente de dar de aniversário, até mesmo de casamento. Não perco, porque isso aqui eu vou levar pra casa. Linda oportunidade e aproveita essa oportunidade. Vai custar, vai cobrar alguma coisa? Não, nada. De graça, mas que maravilha. É esse Ministério da Mulher da Igreja Adventista aí fazendo acontecer. Então, pessoal, essa técnica fuxico, né? Hoje ela é muito usada, é um sucesso no mundo inteiro, né? Mas calma. Não é nada disso que vocês estão pensando, né? Dos mexericos aí. Mexericos e intrigas não vão caber no nosso curso. O que nós vamos ensinar aqui é uma forma de artesanato. A técnica ela é bem simples, existe há mais de 150 anos e ela consiste em fazer algumas trouxinhas de pano, né, feitas com sobras de tecidos. Um punhado de retalhos e criatividade dá para fazer muita coisa. Roupas, bolsas, adereços, colchas, almofadas. Podemos aproveitar e aprender a fazer lindos enfeites com esta técnica artesanal que aproveita restos de tecido para criar e até mesmo customizar roupas, né? Acessórios e alguns objetos. O que você precisa, né, para este curso? Primeiramente, estar lá, né? Nós precisamos que você esteja lá. Leve a sua agulha, uma linha, se tiver, e restinhos de tecido. O resto deixe por nossa conta, ok? Então eu conto com vocês, mulheradas. Por favor, vocês vão amar este curso. E eu também convido aqui a todas as mulheres a participarem, né? Todas as terça-feira, às 14 horas, na Igreja Adventista Central. Qual é o endereço, Anderson? Rua Coronel Teófilo Leme, 560, Centro. Isso, é o... Rua do Mercado, né? Exatamente, Rua do Mercadão. É isso aí. Tá. Pessoal, é um culto de oração das mulheres. Leve ali o seu pedido, seus anseios. Nós temos lá recebendo as nossas convidadas, a nossa querida irmã Kátia. Um grande abraço, Kátia. Muito, muito bom o seu trabalho aí. Bem, pessoal, por hoje é só. Conto com vocês, mulheres, e a semana que vem nós estaremos aqui com mais um quadro de Bem com Você. Que o Senhor, nosso Deus, te guarde, te abençoe, te dê a paz. Amém? Amém. Muito obrigado, doutora missionária Lenilza Soares. Sempre sua participação enriquecedora, fantástica, maravilhosa, estupenda e outros adjetivos mais que eu não lembro agora. Bom, vamos agora a um momento muito especial no programa Missionários. Agora é hora de oração. No programa Missionários é momento de oração. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer-te pelas bênçãos que tem derramado a todos nós. Nós temos falhas, nós temos fracassos, mas temos também um Deus que cuida de todos nós. E é por isso que nós confiamos em Ti e queremos depositar toda a nossa esperança,
e que desta forma nós possamos estar melhorando a cada dia a nossa condição espiritual. É bem verdade, para isso nós temos que aprender muito a respeito de Ti, ó Deus. E através da Bíblia nós temos esta oportunidade. Através das colocações que foram apresentadas neste programa, há muito a ser aprendido também, e assim nós temos a oportunidade de conhecer-te melhor. Por isso, ó Deus, nós te suplicamos neste momento, para que o Senhor perdoe as nossas falhas, perdoe também os nossos pecados, e através do teu Santo Espírito, que Ele possa nos conduzir para a vida eterna. Essas bênçãos, ó Deus, nós te suplicamos, não porque nós sejamos merecedores, mas porque nós confiamos em Ti, e no doce nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Meu querido ouvinte, você veja bem, meu querido, já está chegando no final do programa Missionários. Pois é, vamos agora dizer o endereço das igrejas, né? Das nossas igrejas adventistas do sétimo dia. Bom, a Igreja Central de Bragança Paulista fica Rua Coronel Teófilo Leme, 560, Centro. A Igreja Jardim das Laranjeiras fica na Rua Pedro Iso, 41, Jardim das Laranjeiras. Em Joanópolis, fica na Avenida Godofredo Frederigues, 166, Centro. No Morro Grande, fica no Morro Grande, em Bragança Paulista. Não vou dizer mais nada, porque eu sempre ensino o pessoal errado. Você chega lá no Morro Grande, pergunta onde é a Igreja Adventista, o pessoal explica para vocês. Em Piracaia, fica na Rua Gabriel M. Santos, 139, Jardim Capuava. Na Ponte Alta de Bragança, fica a cerca de 500 metros adiante da Fazenda São Joaquim, próxima divisa de Vargem com Bragança Paulista, sítio Ponte Alta. No Parque dos Estados, fica a Avenida Nossa Senhora da Conceição, 225, Vila Batista. 225, a Vila Batista. A Igreja da Vila Batista fica na Rua Antônio Caldato, 405, Vila Batista. Você está rindo da minha cara, Niva, porque eu errei aqui o endereço? Tá joia. Bem, meus queridos, eu gostaria de agradecer a todos, a presença de todos aqui, ao nosso querido e amado ancião missionário Edson Lau, que agora tem um novo quadro. O nome do quadro do Edson chama Com a Eternidade no Coração. Olha que coisa linda, né? Realmente. Agradecemos aqui a nossa querida e amada doutora missionária Lenilza Soares, com o quadro de Bem com Você, sempre enriquecedor e fantástico. Agradecemos aqui a nossa vizinha do reino, que fez aniversário ontem. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. É isso aí, exatamente, 25 anos. Parabéns, minha querida amiga do reino, minha vizinha do reino. Queremos mandar um grande abraço aqui ao nosso querido amigo Alexandre, que sempre fantástico aqui, nos auxiliando em absolutamente tudo. Queremos mandar um abraço ao Miro, que veio, compareceu hoje no programa. Miro, contamos sempre com a tua presença. Foi super enriquecedor, foi fantástica a sua participação. E disse que não sabia falar no rádio e deu um banho em todo mundo. Achei fantástico. Nosso querido Lucas, filho do Miro, que falou a hora certa. Toda vez que você vier aqui, agora vai falar a hora certa. E um beijo no coração da minha querida amada filha, Carol. Um beijão para você. Meu querido amigo, e agora a gente já tem que ir embora, porque o nosso querido amigo fantástico Murilo Abas está chegando aqui com o seu programa Murilo Abas Entrevista, não é? Exatamente, Murilo, um beijo no seu coração, meu querido. Vamos curtir a alma missionária um pouco e vamos embora. Tchau, tchau, fiquem com Deus, até a semana que vem. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente
Senhor, tenho alma missionária, conduza-me à terra que tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Acabamos de apresentar Missionários. Apresentação: Anderson Lucas. Missionários. Esta é a Rádio Cultura de Bragança Paulista. ZYK 566, AM 1310 kHz. Estúdios à Rua Coronel Osório 84. Transmissores: Avenida dos Imigrantes 736, Bragança Paulista, São Paulo. Seu pneu furou? Seu carro está desalinhado? Precisa fazer uma revisão nos freios? Não perca seu tempo. Venha conhecer a Almeida Lucas em Atibaia e Almeida Pneus. Profissionais qualificados e atenciosos, prontos para atendê-lo com respeito, pode confiar. Borracharia e vulcanização, pneus novos e remold, alinhamento e balanceamento, serviços de suspensão e freios. Almeida Pneus, Alameda Lucas Nogueira Garcês, 2290, Estância Lins,